orientação de pessoas aí que já têm problema nos rins, que já desenvolveram algum problema nos rins e que precisa ou que quer emagrecer aí, manter o estado nutricional, né? Manter a sua saúde. Eu vou ajudar vocês aqui hoje a como se prevenirem aí para não ter complicações em relação à doença dos rins, tá? E para quem não sabe, para quem nem imagina que existe, né? Gente, eu sempre falo para vocês que nós somos como uma máquina, né? E que o nosso organismo ele é tão perfeito que que nele existem órgãos que são responsáveis por fazer essa máquina, que é o nosso corpo, trabalhar da maneira correta. Porém, sempre que tem alguma coisa fora do lugar, você sente muito, né? E os rins, basicamente, gente, a gente pode imaginar os rins, imagina comigo, os rins como um filtro. Sabe, esse filtro de barro que o pessoal comprava antigamente, algumas pessoas ainda têm em casa, né? Alguns têm uma vela, outros têm duas velas, só para você ter uma noção. Esse filtro, a gente pode considerar ele como tendo duas velas, né? Porque você tem dois rins. E os rins, assim como o fígado, eles têm a função de filtrar tudo aquilo que entra no teu organismo, tá? Então, tudo aquilo que entra, tanto de bom quanto de ruim. Aquilo que é bom fica, aquilo que é ruim sai. E sai através do fígado e dos rins. Lembrando que o fígado ele tende a acumular, né, algumas substâncias que não são boas e tende a acabar aí desenvolvendo a obesidade. Já o rim não. O rim ele tende a eliminar tudo, tá? Através ali da urina, ele vai pegar aquilo que é bom, que o corpo vai precisar, o que não foi bom vai ser eliminado ali pela urina. O problema é que algumas pessoas tendem a acabar desenvolvendo essa doença dos rins. Algumas por fatores genéticos, então pode sim ser hereditário o problema dos rins, tá? Essas doenças renais, elas podem ser hereditárias, elas podem ser uma doença renal aguda ou uma doença renal crônica. A aguda, basicamente, ela se inicia de repente, tá? A doença renal aguda, ela se inicia de repente, e o tratamento também tem que ser mais rápido, porque ela apresenta sintomas diversos e que a pessoa realmente não se sente bem. Já a doença renal crônica, ela vai surgindo lentamente. Algumas das vezes isso pode ser assintomático, algumas pessoas não vão sentir nada e a doença já está lá se instalando, tá? Já está começando a se desenvolver. E aí de repente você fala assim, Grazi, tá, mas como que eu vou descobrir, como que eu descubro se eu tenho algum problema no rim ou não, tá? Você pode descobrir através de exames, tá? Que o médico vai te pedir, ou através de alguns sintomas, que às vezes você passa por despercebido, né? Você acha que não é nada e de repente já está acontecendo aí uma insuficiência renal, tá? Sabe quando você vai ao banheiro, por exemplo, fazer xixi e começa a eliminar muita espuma, né? Sair uma espuma como se você tivesse jogado detergente ou sabão ali naquele xixi, tá? Isso aí pode ser um indicativo, tá? Outro indicativo aí de que os seus rins talvez não estejam trabalhando tão bem é o inchaço. Você acordar com o rosto inchado, as mãos inchadas e os pés inchados. Também é uma indicação de que os rins não estão funcionando bem, tá? E aí, se você já observou que está tendo essas manifestações, o que você tem que fazer? Primeiro, procurar um médico, né? Fazer um exame de sangue ali para saber se está tudo bem. Existem exames específicos para detectar se a função dos seus rins está funcionando da maneira adequada, tá? E por exemplo, é isso o médico, assim, imaginar que pode estar acontecendo alguma coisa, que está alguma coisa fora do lugar, então ele vai te encaminhar para um nefrologista, que é um médico já específico dos rins, para poder pesquisar mais a fundo o que está acontecendo, tá? Mas geralmente quem já desenvolveu problema nos rins tem uma taxa de filtração glomerular, ou seja, uma taxa de filtração abaixo de 60. Abaixo de 60, tá? Pessoas aí que têm o rim normal, funcionando tudo bem,
tem uma taxa de filtração de até 90, tá ok? Olha para você ver como é bem diferente. Agora, quem já está em um estágio muito avançado da doença do rim, já está até fazendo hemodiálise, geralmente a taxa de filtração glomerular tende a estar abaixo de 15, tá? Para você ver como que é. E aí, por exemplo, se você descobriu agora que você já está desenvolvendo algum problema nos rins, e aí o tema de hoje é sobre obesidade, doença renal. Eu quero te ajudar então a controlar a sua alimentação de maneira que você não se sinta mal, não apresente as manifestações clínicas em decorrência desse problema dos rins. Tá ok? Bom, gente, só para vocês terem uma noçãozinha aí. Quem já desenvolveu problema nos rins tem que ter um controle extremo de alguns alimentos, tá? De alguns alimentos, de alguns nutrientes. Por quê? Justamente porque o rim ele age como um filtro. E quando a pessoa já desenvolveu um problema renal, ele não está conseguindo agir da maneira correta, ele não está conseguindo trabalhar da maneira correta. Assim como pessoas que desenvolvem diabetes, o que acontece? O pâncreas não está trabalhando bem. Na doença renal, o que não está trabalhando bem são os rins, tá? E na doença renal aguda, por exemplo, a pessoa pode desenvolver algum sintoma de confusão. Olha que coisa, gente, acontece, tá? A pessoa pode começar assim, falar nada com nada, se sentir extremamente confusa. Esses aí são alguns dos sintomas da doença renal aguda, tá? Já a doença renal crônica, como eu falei, ela tende a se manifestar mais lentamente, mas é bom que você observe aí se você está sentindo algum dos efeitos. Vou mostrar pra galera, então eu vou ficar aqui abrindo aqui. Tá. E, bom, gente, mas quem tem problema no rim, é importante saber que você precisa evitar alguns alimentos que eles são altamente tóxicos. Quem aí já ouviu, por exemplo, que conhecia alguém que tinha problema de rim e comeu carambola e morreu? Né, teve algum problema lá e acabou morrendo por conta da carambola, tá? Quem tem problema nos rins tem que fazer o controle de fósforo, potássio e proteínas, principalmente. Esses são os nutrientes aí que precisam ser identificados logo de início, tá? Porque eu vejo que a maioria das pessoas não sabe o que é proteína, principalmente não sabe onde está o fósforo nem o potássio. Se você já desenvolveu, então, algum problema nos rins, gente, potássio, basicamente, ele está presente em alimentos de cor alaranjada, amarela ou até mesmo vermelha. E aí, nesse caso, você precisa controlar o consumo desses alimentos para que você não desenvolva uma toxicidade por conta desses nutrientes, tá? Fósforo também está presente em carne, alimentos de origem animal, carne, leites, ovos, peixes, tá bom? Então, quem tem problema nos rins tem que fazer o controle. E aí você pode ver que... aí de repente você fala assim, Grazi, mas quem é acima do peso? Tem algum problema? Claro que tem, gente. Por quê? Tudo que é em excesso, ele tende a prejudicar. Quando você pesa demais na balança alguma coisa, o outro lado vai subir, não é? Porque não vai ficar equilibrado a balança. A mesma coisa, uma pessoa acima do peso, que já desenvolveu um grande excesso de peso, tende a sobrecarregar os rins, fazendo... Eu não consigo, dá pro papai lá, filho. Eu tô aqui na live. Tende a sobrecarregar os rins, fazendo com que eles trabalhem muito, muito mais, tá? E acaba desenvolvendo essa sobrecarga renal. Assim como também quem é acima do peso pode acabar desenvolvendo aí problemas no coração. Porque, gente, o rim, ele tem que filtrar todo o teu sangue. E aí pensa, se você tá com excesso de peso, ele vai ter muito mais trabalho para poder filtrar todo aquele volume de sangue para o teu corpo todo. Porque, poxa, agora é um corpo grande, muito grande, então ele vai ter que ter um esforço muito maior. Tá bom? Porém, como eu falei, que esses são alguns alimentos que quem tem problema renal tem que acabar controlando.
eu falo que algumas pessoas tendem a desenvolver e acabar tendo desnutrição, ficando desnutridas. Porque, gente, a proteína, ela tá presente aí no nosso dia a dia, né? A gente tá acostumado a comer sempre um arroz, feijão, uma carninha, né? Ou vai comer qualquer coisa que tenha alguma fonte de proteína. Vai fazer um bolo, tem que pôr o leite, tem proteína, né? Vai fazer o bolo também, vai ovo, também é proteína. Quem tem problema renal, gente, tem que controlar tudo isso. Pão, bolo. E aí algumas pessoas tendem a acabar desenvolvendo aí uma desnutrição por conta desses nutrientes que não consegue controlar. Tá bom? E outra coisa que eu quero, como eu estava falando da toxicidade aí, que existem alguns alimentos que vocês precisam, se você já desenvolveu uma doença nos rins, você precisa evitar. Tá? Como eu falei, são alimentos de cor avermelhada, alaranjada ou amarela. Então a beterraba não é muito indicada, tá? Entra o tomate também, entre outros alimentos aí, o mamão. No caso da beterraba, se você for consumi-la, é importante que você cozinhe na água e despreze essa água. Quem tem problema renal, por exemplo, não pode comer sopa, tá? Não é indicado comer a sopa. Por conta do cozimento dos legumes. Você sempre tem que desprezar a primeira e a segunda água. É bom desprezar do cozimento desses legumes justamente por conta dos nutrientes que serão liberados ali na água, tá? E esses alimentos dessas cores que eu falei, alaranjada, amarelo e vermelho, eles podem conter substâncias aí como oxalato. E quem tem problema nos rins acaba sendo prejudicado por isso. Tem a questão do potássio também, tá? E como o seu rins, ele de repente não está funcionando da maneira adequada, como que ele vai filtrar e vai jogar fora isso daí? Se ele não está funcionando bem, o que ele vai fazer? Ele vai tender a acumular. Ele vai acumular ainda mais esses nutrientes que ele deveria jogar para fora. E se ele acumular, você vai desenvolver alguns sintomas aí, tá? Como eu falei, pode acabar causando aí confusão. A pessoa fica assim totalmente desorientada mesmo, tá? E em casos mais graves pode acabar aí morrendo por conta disso. Então a carambola é um outro alimento que você precisa evitar. A pimenta, chás, viu gente? Chás, café, todo tipo de infusão preta, muito escuro. Então, refrigerantes à base de cola, tá? Marmelada, frutas oleaginosas como nozes, avelãs, castanhas, também precisam ser evitados por quem tem problema nos rins. Alguns legumes também como o escarola, ruibarbo, a beterraba, como eu falei, o espinafre, o quiabo, tá? Precisa ser evitado aí por quem tem problema nos rins. A salsinha e o almeirão, tá? Aí de repente você fala, Grazi, mas nunca mais eu vou comer? Olha, você pode comer com muita moderação, com muito cuidado, tá? E quem já desenvolveu doença dos rins, gente, a gente sempre trabalha com tratamento conservador, sempre na intenção de preservar os seus rins, para que essa doença não desenvolva para um grau mais sério. A gente sempre trabalha com tratamento conservador, por isso que é bom evitar esses alimentos. E de repente você fala, Grazi, não, eu não tenho problema nos rins, eu sou obeso e de vez em quando me dá uma pedrinha nos rins. Tem algum problema? Tem também, gente. Se você é do tipo de pessoa que tem problema nos rins sempre, né? Tá sempre... tá desconectando aqui. Tá sempre desenvolvendo alguma infecção urinária, tem problema quase que mensalmente aí, né, de problema de pedra nos rins, você também é um forte candidato a desenvolver problema nos rins, tá? Se você tem diabetes, tem pressão alta e é acima do peso, a gente já pode considerar que você tem a síndrome metabólica. Na síndrome metabólica, você também pode desenvolver problema nos rins. E eu falo que a obesidade e a diabetes é uma bomba relógio. Se a pessoa tem obesidade, diabetes, bebe, fuma, piorou, né? Isso tende a ser uma bomba relógio para o desenvolvimento de doença dos rins. Gente, e deixa eu te falar uma coisa.
Sem rim você não vive. Sem rim você não vive. Se o teu rim parar de funcionar, você morre. Tá? Assim como se o teu coração parar, você também morre. Se o rim parar de funcionar, se você estiver fazendo hemodiálise, se der tempo de fazer, né, a hemodiálise, você ainda vive durante algum tempo. Mas a sobrevida de pessoas que fazem hemodiálise é pequena, tá? Se comparado aí com pessoas que se preservam. Aí você fala, Grazi, mas não tem solução? Tem solução. A solução para quem tem problema nos rins, por exemplo, é fazer transplante de rim. Se você não tem tempo para esperar um transplante de rim, é bom que você comece a cuidar da sua alimentação hoje, tá? E um fator de risco para desenvolver doença nos rins é obesidade, diabetes, pressão alta. Tá ok? Se você não sabia, tá sabendo hoje. E aí, de repente, você fala assim, Grazi, mas eu já fiz de tudo e sempre tem problema tem pedra nos rins, eu não consigo controlar. Gente, quem tem problema nos rins tem que tomar muita água, quem tem pedra nos rins. Quem já desenvolveu problema nos rins tem que ter o controle da água, sabia disso? Quem já está com doença renal crônica ou aguda, o consumo de água já é restrito. Então, se você ainda não tem essa restrição, você só está desenvolvendo uma pedrinha nos rins, toma bastante água, muita água mesmo. Acima de 2,5 litros, 3 litros, tá? Para que essa pedra possa ser eliminada aí através da urina, do canal da urina. E outra coisa, eu vejo que tem muita gente que adora fazer dietas da moda, né? Dieta da proteína, por exemplo. E tende a prejudicar ainda mais. Se você já é o tipo de pessoa que está sempre com pedra nos rins, primeiro, a pedra nos rins ela não vem só da proteína. O excesso de proteína ele pode provocar aí a produção de pedra nos seus rins, sabia? O excesso de proteína. Porém, o excesso de cálcio também. Então, alimentos ricos em cálcio, então de cor verde escuras, ou ricos em proteína, também ajuda você a criar aí cristais que vão acabar formando pedra nos rins. Mas as pedras nos rins, basicamente, elas podem se formar pelo excesso de ácido úrico, tá? Que basicamente está relacionada aí ao excesso de proteína também, tá? Pode se formar, então, pelo cálcio, como eu falei, e pelo oxalato que está presente nos nutrientes aí que eu comentei agora há pouquinho, como espinafre, almeirão, ruibarbo, beterraba, tá? Então, se você já desenvolveu qualquer um desses probleminhas aí, uma doença renal crônica, doença renal aguda, ou simplesmente só tem uma pedrinha nos rins, começa a se cuidar hoje, enquanto ainda há tempo, tá bom? Porque eu vejo que tem gente que não leva muito a sério. Fala, não, Grazi, isso foi uma infecçãozinha no rim, gente. Uma infecção de urina, simples. A coisa é pouca. Ela pode atacar os seus rins, sabia? Pode atacar os seus rins. Então, se você toma pouca água, comece a tomar bastante água a partir de hoje. A água, ela auxilia no processo de emagrecimento. A água, ela auxilia na preservação dos seus rins. Eles são filtros, gente, é um filtro. Pensa comigo, um filtro de carro, por exemplo. Se você fica sem gasolina, só andando na reserva, aquele restinho de gasolina lá no final, e o carro tá sempre puxando, o que acontece? Ele começa a puxar a sujeira também, ele não puxa mais só a gasolina, ele puxa a sujeira também que tá no carro. Aí vai gerar outros problemas, tá? Então a tua gasolina, nesse caso, pro funcionamento do teu rim é a água. Você precisa demais dela, tá? Demais. Agora, se você já está em tratamento conservador, lembre sempre que o teu consumo de proteínas ele precisa ser adequado às suas necessidades nutricionais, considerando aí o grau da sua doença renal, tá? Porque ela tem fases e você precisa considerar em qual grau você está, tá? Se a tua taxa de filtração glomerular está abaixo de 90, está abaixo de 60, está abaixo de 30, está abaixo de 15, tá bom? Isso aí um médico nefrologista
ele pode te ajudar a identificar. Mas fazer dieta por conta e principalmente fazer uma dieta da proteína, para você não é indicado, ok? Precisa emagrecer? Tem outros tipos de dieta, outros tipos de controle que você pode fazer que não necessariamente seja a base de proteínas. Lembrando, gente, que aminoácidos também são proteínas, tá? Os aminoácidos são tijolinhos aí, são os tijolinhos das proteínas, tá bom? Se você também vai à academia, tá acostumado a tomar muito suplemento, né? Whey daqui, whey de lá, né? Vai tomando um monte de suplemento por conta, já tem aí uma lesãozinha no teu rim, cuidado também, muito cuidado, tá bom? Porque isso pode se agravar e pode piorar. Bom, deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui pra vocês, que eu gostaria de falar. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu vou abrir pra perguntas. Se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa noite, Adenilza, tudo bem? Seja bem-vinda aqui à página, tá? Vocês podem deixar as perguntinhas de vocês que eu respondo. E aí, como eu tava falando, por exemplo, quem é acima do peso, no início do tratamento da doença renal crônica, acaba tendo aí, digamos assim, um certo equilíbrio, por conta justamente do fato de que algumas pessoas acabam se desnutrindo, desenvolvendo desnutrição por conta desses alimentos aí que fica restringida de comer. Então, no início da doença renal crônica, a pessoa, quem é acima do peso, acaba tendo esse, digamos assim, esse espaçozinho, essa folgazinha. Mas, gente, como eu falei, a obesidade, ela pode sobrecarregar os seus rins. Justamente porque ele vai ter que trabalhar muito mais para filtrar todo o teu sangue. Todo o teu sangue, tá? E para quem já desenvolveu doença renal crônica, está em tratamento, de repente você está com dificuldade, fala, Grazi, eu não consigo comer nada, e a restrição hídrica, né, que é a restrição de água, é grande, existem dietas específicas, tá, que você pode tomar por via oral ou através de sonda, quando for o caso da sonda, mas se não houver necessidade da sonda, você pode tomar via oral. Também existem dietas específicas, tá? Que ela tem uma maior densidade calórica e e o consumo é bem menor. O consumo dela, por exemplo, ela é mais densa, né? Dieta 1.5, ela tem mais calorias e menos água. Então você consome a quantidade de calorias que você precisa no dia e acaba também consumindo a quantidade hídrica que você pode tomar sem prejudicar tanto assim os seus rins. Bom, porque isso é importante, gente. É muito importante, porque tem gente que às vezes fala, mas se desenvolveu já a doença dos rins, então vai morrer de sede? Não, acho que não. Você tem uma quantidade que é permitido tomar. Olha isso daqui. Que lindo, Fê ganhou um presentinho. Tá bom, ela tem a quantidade de água que você pode tomar. Mas se você já tem essa restrição hídrica, não está conseguindo se alimentar bem, da maneira adequada, está emagrecendo demais, está desnutrindo, então é interessante você começar a pensar aí no consumo de dietas, tá? Dietas prontas, que já são, já tem contabilizado ali o tanto de proteínas, tanto de lipídios, de carboidratos, considerando também o sal, viu, gente? Quem tem problema nos rins tem que ter muito controle do sal. O consumo de sal indicado é de no máximo 3 gramas no dia. 3 gramas no dia, basicamente, só para você entender, é meia colher de sobremesa. Meia colher de sobremesa. 3 gramas no dia. Em todas as suas refeições é só aquilo ali para temperar tudo, tá? O resto você tem que pôr temperinho natural. Evitar alimentos industrializados também, porque isso aí pode te prejudicar muito. A Denilza tá falando aqui
que tem 1,60 m, 75 quilos, acima do peso, né? Já fez todos os tipos de dietas, mas não consegue perder peso. Tá. Ô, Adenilza, existe assim resposta para tudo, tá? Tem que ver como você começou a fazer essa dieta. Porque eu vejo que a maioria das pessoas, quando começa a fazer uma dieta para eliminar peso, tende a cortar tudo, né? Tende a ser muito restrito. Corta carboidrato, passa fome, fica desmaiando na rua. E o nosso organismo ele é tão inteligente que ele não deixa faltar. Nós já fomos programados, tá? O nosso corpo já foi programado para não passar fome, para não morrer de fome. E aí quando ele vê que tá faltando energia, que vai faltar, tá começando a quebrar ali alguma estrutura, aí o que acontece? Seus hormônios eles vão lá e agem na função de reguladores, fazendo com que você pare de perder peso, tá? E como você falou, você não consegue perder, algum motivo existe. Ou é a sua alimentação, ou realmente são seus hormônios aí que já estão desregulados e talvez por conta de dietas muito restritas que você já tenha feito aí na sua vida, você acaba estacionando e aí não consegue sair desse estacionamento, né? Que eu falo que é o efeito platô, tá? Ou é pelo excesso de carboidratos, o excesso de nutrientes, seja proteínas, carboidratos ou até mesmo gorduras que você esteja comendo, que o excesso de tudo tem calorias. O que não tem calorias são vitaminas, tá? As proteínas, carboidratos e lipídios têm calorias. E aí você precisa identificar onde é que você está errando, tá? Mas fica atenta, Denilza, que por esse mês ainda, até o fim do mês, eu vou abrir um programa de emagrecimento, Gênesis 12, tá? Que eu tenho. E aí se você quiser participar, tá bom? Mas fica atenta, que eu vou estar anunciando aqui na página a data certinho, que eu vou ajudar vocês, tá bom? Quem precisa eliminar peso, quem entrar no processo de emagrecimento, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Bom, gente, eu acho que não tem nenhuma pergunta, mas se tiver também, vocês podem deixar aqui, se eu não ver agora, que às vezes demora, a internet demora para chegar, né, para trazer a mensagem. Se eu não ver agora, eu vejo depois, eu respondo vocês, tá bom? Espero ter te ajudado, né, Denilza, que vocês tenham gostado aí da live. E vai acompanhando aqui, que todo dia eu trago um tema específico aí falando sobre emagrecimento, porque eu tô aqui justamente para ajudar homens e mulheres que querem eliminar peso, sem passar fome, comendo o que gosta, tá bom? E chegar aí e recuperar a sua saúde, seu estado nutricional. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem compareceu aqui na live, que às vezes o pessoal não põe boa noite, eu não sei quem entrou. Mas muito obrigada, Denilza, e todo mundo que entrou e assistiu aqui a live, gente. Uma boa noite para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Então, 7 horas. Obrigada aí, imagina. Até a próxima. 7 horas, 7 e pouquinho, eu tô entrando aqui. Beijo. Tchau, tchau.